Funny Valentine é o melhor vilão de JoJo's Bizarre Adventure. Você pode até não concordar comigo, mas espero que até o final disso aqui você possa pelo menos me entender. E eu já vou avisando que essa aqui não é uma análise onde eu vou falar só da habilidade do personagem ou da história dele. Até porque isso tem hoje um monte no YouTube, né? O que eu proponho aqui é algo diferente. Trata-se de uma verdadeira viagem, analisando o que se pode interpretar através desse personagem tão complexo e mostrar alguns porquês dele ser dito como complexo e de como ele pode representar não apenas os Estados Unidos, mas também a sua distorção de valores. Pretendo aqui abordar seus subtextos na obra e quem sabe até dar uma leve olhada em sua semiótica. Podem até falar que eu tô viajando ou que eu tô fumando banana, mas se vocês vierem de boa fé para ver as minhas interpretações das coisas aqui, acredito que possa chegar ao final do vídeo e vocês pensarem em algo como: Tá, esse cara tá com um parafuso a menos, mas até que faz sentido. Olá, eu sou o Hortazeias e espero que vocês estejam preparados para entrar nessa viagem de interpretação. Vocês me acompanham? E antes que eu me esqueça, tudo isso aqui é apenas a minha interpretação, como eu recebi a mensagem que o mangá passa e seu subtexto. Eu não estou colocando nada disso na boca do autor, até porque por ser subtexto às vezes a gente pode ter uma interpretação que o autor mesmo não teve, o Hirohiko Araki, ou respeitando o sentido original do nome, Araki Hirohiko. Outro ponto importante é que vai ter muito spoiler, então se você não se importa, tudo bem. Mas caso esse seja o seu caso, tenha lido todo o mangá ou caso já tenha saído o anime, tenha assistido tudo. Outra coisa e último ponto antes de começar é que vai estar na descrição referências do que vai ser dito aqui, ok? Valeu! Agora eu peço que peguem suas bananas e embarquem nesse trem, porque eu vou viajar agora. E essa viagem vai acontecer da seguinte forma: vou dividir esse vídeo em partes, como se fossem estações onde esse trem vai passar. Bora lá? Então, acabou que eu acabei esquecendo de falar da habilidade da história dele. Bom, essa parte não é bem o foco do vídeo, mas eu acho que é importante já que é uma análise do personagem, né? Então, vou fazer rápido aqui. Mas se você já souber dessas coisas ou não está interessado, só pula pro tempo na tela que, né? E com vocês, a parte 1. Bom, desde o começo de sua história, a guerra já está dentro da vida do Funny Valentine. Guerra e conflito, quero dizer. Bom, o pai dele foi capturado e após muito tempo de tortura, ele se matou, porém sem entregar nenhuma informação ao inimigo. E graças a um soldado que serviu com o pai dele, ele descobriu que foi por conta do seu grande amor à sua família e pátria. Então o pequeno Funny absorveu essa linha de raciocínio. Posteriormente, ele entrou para o exército. Acabou se perdendo no deserto com sua tropa e acabou encontrando um coração de um cadáver santo. E ele lembrou de uma história sobre um cadáver de um santo que veio até a América e se dividiu em partes, e o objetivo dele acabou se tornando juntar essas partes para trazer prosperidade a seu país e seus cidadãos. Ele pretende coletar as peças do cadáver através da corrida chamada Steel Ball Run. A corrida vai se passar por todo o continente americano, onde se está o território dos Estados Unidos. E à medida que a corrida vai se desenvolvendo, ele vai tentar coletar as peças do cadáver. Não necessariamente pessoalmente, mas através de seus agentes e assassinos. E vale lembrar que 2 anos antes da Steel Ball Run começar, ele tomou posse como presidente. E ao longo de toda a história, Funny vai perdendo todos os seus aliados. Porém, independente de quem sejam, seu guarda-costa, algum agente federal, seus conselheiros, caçadores de recompensa, agentes e soldados que lutaram até o fim para cumprir suas ordens, e até mesmo a sua esposa. Para ele, essas perdas são só sacrifícios necessários.
E depois de mandar tantas pessoas para o campo de batalha enquanto fica lá atrás apenas planejando, assim como o que serviu de inspiração para ele, o presidente do filme Independence Day, ele vai lá e luta as próprias batalhas. E após um conflito físico, ele passa por um conflito de diálogos, de narrativa, com o Johnny. E graças àquele seu carisma, né, meio que ganha, ele consegue convencer o Johnny 100% do que ele tá falando. Entretanto, depois de tudo que os protagonistas passaram por conta do Fanny de seus planos, devido às perdas e as memórias e as marcas que foram deixadas, 100% não era o suficiente para o Johnny. Ele precisava de 101%. E quando o diálogo não é o suficiente para Fanny Valentine, bem, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Eu acredito que isso seja um resumo decente da história dele, ao menos para esse vídeo, né? Agora falando das habilidades dele. Ele consegue andar sem fazer barulho nenhum, e ele ainda possui equilíbrio suficiente para subir em cima de um bandolim, tocar ele enquanto tá calçado. Ele também é dito como alguém que consegue tomar decisões rapidamente. Além disso, ele tem uma oratória muito boa, ele consegue ser bem carismático e ter uma boa conversação. Mas agora de poderes, aí o negócio fica brabo. Ele é um usuário de stand e, bom, se você não lembra ou não sabe as regras de stand, tá aí na tela. Um resumo que a própria parte 7 nos dá. Mas falando especificamente do stand dele, que, bom, o meu inglês não é muito bom, é o Dirty Deeds Done Dirty Chip, ou só D4C pela sigla. É uma habilidade que é um tanto confusa, porque ela em si é confusa, mas também a forma que ela é mostrada é confusa. Porque, bom, a forma que o mangá apresenta essa coisa pra gente é propositalmente confusa, já que a gente segue a linha de perspectiva de um personagem, depois a gente volta no tempo e vê a perspectiva de outro personagem, e depois a gente volta no tempo de novo e vê a perspectiva de mais um personagem. Aí, mano, fica complicado entender, né? Enfim, né? É uma habilidade que quando o Fanny tá entre dois objetos ou tem duas coisas sólidas ou líquidas, ele consegue fazer um portal para outra dimensão. Dimensões infinitas, onde tem variações infinitas da dimensão que ele tá originalmente. Então, por conta desse poder de estar entre duas coisas, ele não pode ser, por exemplo, esmagado, porque se uma pedra cai em cima dele, o chão e a pedra viram duas coisas, no caso sólida, e ele pode ir para outra dimensão. O mesmo vale para ser pressionado contra uma parede. Até porque se alguém prensar ele na parede, a parede e a pessoa são sólidos. Então, né, já sabe. E bom, caso ele esteja ferido, ele também pode transferir o stand dele junto com as suas memórias para uma outra versão dele. Então essa outra versão vira meio que o Fanny principal e pode retornar para o mundo de onde ele veio para continuar os seus planos. Uma espécie de pseudo-imortalidade. Fora isso, ele também tem a capacidade de fazer um one-hit kill em qualquer personagem, se ele conseguir fazer com que duas versões alternativas da mesma pessoa se toquem. Porque aí elas meio que se cancelam. Funciona como se fosse na matemática. Vamos imaginar aqui números negativos e positivos. Quando tu soma eles, aí tu soma 1 com menos 1, aí o mais 1 com menos 1 dá 0 e elas se cancelam e se destroem. É parecido um pouco com o Bite to Dust, mas no sentido de ser uma resposta do universo físico de JoJo a um paradoxo que não deveria acontecer. O Bite to Dust é a explosão do tempo, a resposta física do universo de JoJo é voltar 1 hora no tempo. Já no caso de Silver Run, a resposta física do universo de JoJo a duas pessoas exatamente iguais, com a mesma matéria, átomos e bababá, é cancelar as duas coisas. E vale ressaltar que essa habilidade pode ser usada de forma não letal. O Diego consegue usar ela, aqui nesse exemplo, como forma só de atrasar a sua contraparte. E nesse outro exemplo aqui, a Hot Pants, ela perde só um braço. Não é exatamente aniquilada, consegue se afastar da sua contraparte e sobreviver a essa habilidade. Então a gente pode entender que se as contrapartes não se tocarem totalmente ou não se tocarem em uma área, por exemplo a cabeça, que seja letal essa anulação, é possível sobreviver. Lembrando que a única exceção a esse detalhe da habilidade é o próprio Valentine, já que a habilidade é dele, isso não o afeta. Por isso ele pode ter meio que um exército infinito dele mesmo. Inclusive ele também pode transpassar suas outras versões, tipo o Tattoo, mas sem preservar lá dentro como se fosse uma dimensão de bolso. Então ele só pode atravessar a si mesmo. Então
roubadaço. Outro ponto importante de falar é que o D4C, o stand do Valentine, só existe no universo onde existe o cadáver de Steel Ball Run. É único em todos os multiversos. Isso é dito pelo próprio mangá. Então, quando o Funny troca de lugar com um outro Funny, ele não vai ter dois D4C ou nem nada do tipo. E uma habilidade que foi pouco usada e não ficou muito claro, mas meio que é me explicada. Pra mim ficou confuso mesmo assim, mas deve ser porque eu sou burro mesmo. Que é que ele consegue fazer com que universos alternativos interajam com o universo em que ele está. Por exemplo, quando a Lucy Steel tá fugindo dele em um dos capítulos mais tensos do mangá inteiro, ela tenta despistar ele usando os seus sapatos para indicar um caminho errado. Ele utiliza o espaço entre o sapato e o chão para ver que em outra dimensão ela na verdade só usou isso para despistar ele e voltou para onde ele estava, para a sala onde ele estava, e se escondeu lá. Algo parecido com aquele stand que vê a memória do chão, lá da parte 6. E em outro momento, ele consegue fazer com que 3 dimensões se unam de certa forma, ao ponto de que se tem a possibilidade de pessoas no mesmo lugar verem eventos de formas diferentes. O Eka Pipo atirando o Johnny, o Diego atirando o Johnny e o Valentine atirando o Johnny. E mais 3 grupos de pessoas no mesmo universo viram essas 3 coisas acontecerem, só que cada grupo viu uma versão. Pois é um tanto confuso, mas é o que acontece na história, né, meu amigo? E parando aqui para pensar, na verdade existe a possibilidade de que não é que as 3 dimensões meio que se uniram, mas sim que o Valentine conseguiu articular tudo de um jeito tão bem sincronizado e de certa forma perfeito, que fez parecer com que as 3 dimensões estavam juntas, mas na verdade ele só conseguiu trazer um personagem de um universo em algum determinado momento para o outro universo e trouxe e levou, e trouxe e levou e Zaz. E acabou que o grupo de pessoas que acabaram discutindo quem atirou no Johnny, na verdade só viram momentos diferentes de tudo aquilo. Pode ser isso também. Então, se bem que eu acho que essa aqui faz mais sentido, pelo que o Valentine apresenta dos poderes posteriormente. E ainda tem o Love Train, que, bom, vai ter um capítulo só pro Love Train, então, vida que segue. E com vocês, a parte 2. Para entender a minha contribuição à internet, é necessário entender um ponto importante, que é saber diferenciar o texto de subtexto. De forma simplificada, o texto está explícito, é aquilo que a gente vê na obra, aquilo que a gente consegue ler. Já o subtexto é o que está implícito, ou seja, o autor não está dando para a gente de mão beijada. O subtexto não está sendo escrito de fato ali na cena, já que ele está nas entrelinhas. O subtexto cobra da gente, como leitor e espectador, um pouco mais daquilo que a gente está lendo ou assistindo. A gente precisa ir além da superfície do que está sendo transmitido para poder ver o subtexto. Uma forma de exemplificar isso seria, por exemplo, na imagem do Superman. Através dele é possível ver muitas coisas. Um herói, justiça, poder, e também pode ser interpretada como sendo uma figura messiânica. Eu não nasci. Eu sou o produto de um tubo de ensaio. Como a Imaculada Conceição. Eu sei exatamente como ele deve ter se sentido. Jesus. Você dá, e você dedica a vida inteira. E pra quê? As pessoas só querem te derrubar. Por que as pessoas destroem seus deuses? Como é justo que você seja salva, enquanto uma deusa linda e perfeita é morta? Uma outra forma de ver isso é no próprio vídeo que vocês estão vendo. Mais pra frente, utilizarei como música de fundo a música Índios, do Legião Urbana. A tentativa de usar essa música em específico é porque eu vou falar de um personagem que é um nativo americano no mundo de JoJo chamado Sandman. A música do Legião Urbana faz referência
obviamente, aos indígenas aqui, do Brasil mesmo, dos povos originários daqui. Mas é fácil correlacionar essa ideia com os americanos também, uma vez que muito do que esses povos passaram é semelhante. Toda a exploração e expulsão de suas terras e tudo que eles sofreram pode ser pego como referência nessa música e da mensagem que eu estou tentando passar além do que eu estou dizendo. E toda essa explicação de subtexto entra em contato com a semiótica. Simplificando bastante esse conceito, é a ciência que estuda as formas das pessoas têm de se comunicar. Por exemplo, as bandeiras têm várias formas de serem usadas, seja para representar um grupo, um conceito, um ideal e por aí vai. Os motivos pelos quais elas são usadas também, os seus objetivos de estarem presentes em algum lugar, tudo isso é estudado pela semiótica. Agora, em JoJo, Funny Valentine utiliza a bandeira dos Estados Unidos em alguns momentos em seus combates. Inclusive, ele tem a bandeira atual dos Estados Unidos marcada nas suas costas devido a torturas que ele sofreu. O que será que podemos tirar disso? Não é de hoje que, principalmente em filmes, a bandeira dos Estados Unidos é usada para representar alguma coisa, como nesses exemplos aqui, aonde está no short do Rocky e também é mostrada antes da cena do discurso do presidente do filme Independence Day. Imagino que nesses casos signifique algum tipo de, no caso do Rocky, forma de representar a Guerra Fria e na segunda, no caso do Independence Day, uma forma de inspirar o patriotismo, a liberdade, a luta contra a opressão. Ao menos é assim que eu vejo o motivo dessas bandeiras estarem lá. Mas, e no caso do Funny? Será que significa que todos aqueles princípios, como por exemplo o patriotismo, que é trazido pela bandeira, estão muito profundos na mente, corpo e alma de Funny? Será que significa que as coisas que ele vai fazer ou poderia fazer, ou que já fez pelo seu país, vão machucar não só ele, mas muitas outras pessoas, mas tudo bem, pois digamos que é um sacrifício necessário? E que na jornada, na luta, através desse seu objetivo, muitas cicatrizes vão ser formadas. E não entenda cicatrizes como apenas uma ferida que agora está curada. Não, lembre-se, texto e subtexto. Pense nisso também como os feitos que os Estados Unidos fizeram, ou então feitos que algum país pode fazer ditos para o bem do seu próprio capital, por exemplo, seu próprio fator econômico, ou algo do tipo, fator bélico, mas que vai ficar para a história, pelo menos para alguém. Como, por exemplo, o que o Japão fez com a Coreia e com a China, por meio de muitos experimentos, invasões, entre outras coisas bem pesadas, que até hoje os coreanos, independentes de qual sejam, ou os chineses, vão ter memórias disso. Essas cicatrizes permanecem ali. Existem muitas formas de ver isso, mas se vocês viram de alguma forma diferente ou complementar ao que eu disse, fiquem à vontade para comentar. E com vocês, a parte 3. Desde sua primeira aparição no capítulo 25, na página 13, Funny Valentine está relacionado ao trem. E ao longo da corrida, o trem vai se movendo por todo o circuito da Steel Ball Run, assim como o Valentine presente no trem. Quando os vagões do trem param por um tiro do Johnny, não muito depois, a história de Funny chega a seu fim, não muito longe do trem. O motivo de eu falar de como Funny se interliga com o trem é devido a essa obra, cuja tradução do nome é Progresso Americano. Nela, é possível perceber o trem como um dos principais elementos que demonstram o tal progresso. Do lado direito, nós temos algumas figuras que mostram como as ferrovias, as cidades, o desenvolvimento e a tecnologia representada pelos postes ali estão chegando do leste para o oeste, da direita para a esquerda. Essa imagem representa um momento histórico na história dos Estados Unidos. Esse momento histórico também é conhecido como Marcha para o Oeste, aonde os colonos americanos estão expandindo o seu território por boa parte do continente americano. Agora pela esquerda, consequentemente, essa expansão do Oeste deu abertura às ferrovias do século XIX. Fez com que os Estados Unidos avançassem seu projeto civilizatório, mas ao mesmo tempo que matavam e expulsavam praticamente todas as populações indígenas no local. Algo que pode ser visto em várias mídias diferentes, não só em filmes do Velho Oeste, mas até jogos. Em Red Dead Redemption 2, há missões em que nós nos aliamos a uma tribo indígena, onde precisamos ajudar eles a tentar sobreviver
nesse novo mundo. Inclusive, até um bom paralelo parando pra pensar, uma vez que em Red Dead Redemption 2, a gente tem dois personagens principais dessa tribo, que é o mais velho, o Chuva Caindo, e seu filho, Águia Voando. O primeiro, que é o líder da tribo, por mais que não muito parecidos, Chuva Caindo é semelhante até certo ponto com a tribo e da irmã de Sandman, onde eles têm uma posição mais passiva quanto aos acontecimentos ao seu território, enquanto Sandman é mais parecido com Águia Voando, querendo fazer algo a respeito, algo a curto prazo. E o que ele faz? Ele entra no mundo daqueles que invadiram sua terra, tenta entender eles, tenta ver como funciona a sua língua e sua forma de pensar, e chega à conclusão de que com dinheiro ele conseguiria proteger sua família, seus amigos e todos aqueles com quem se importa, no caso, só sua irmã. E ele faria de tudo para conseguir isso, através da corrida Steel Ball Run. Afinal, uma vez que o governo americano não demonstra nenhum interesse em proteger essa população, cabe a Sandman, infelizmente, sozinho, a lidar com essa situação. E aqui fica uma retórica para vocês. Funny Valentine diz querer proteger os americanos, deixar tudo de ruim para o outro lado do mundo e fazer com que os americanos sejam felizes. Mas os povos originários não são americanos? Ué, toda essa maldade e crueldade que aconteceu com esses povos, caso Funny conseguisse o cadáver, seria redirecionado para outro lugar? O que seria ser americano para Funny Valentine? Apenas aqueles que vieram com as colônias e seus descendentes? Será que toda essa crueldade feita pelos homens brancos cessaria? Até porque haveria um conflito de interesses. Os indígenas querendo suas terras para eles, uma vez que viveram a vida toda lá, não é? E do outro lado, o lado do oeste, né, que vieram com as colônias, vão ter interesses semelhantes na mesma terra, querendo expandir seu território, expandir sua economia, expandir sua influência, aumentar sua cidade, sua população. Funny Valentine, em posse do cadáver, iria priorizar qual dos lados? Os dois? Apenas o lado oeste? Eis aqui a dúvida. Ah, e antes que eu me esqueça, o santo ao qual pertence ao cadáver foi para os Estados Unidos e conviveu com os povos originários americanos, antes de morrer de novo e se dividir nas 9 partes que são os MacGuffins da história. Então, os povos originários têm mais relação com o cadáver do que o Funny Valentine. É só um ponto que eu gostaria de ressaltar aqui. E ainda tenho em mente, essa obra, temos um foco central nessa figura angelical, nessa figura mística, nessa figura que parece ser de uma deusa. E devo lembrar a vocês que já perto do arco onde o Love Train aparece pela primeira vez, Funny diz que o cadáver é seu aliado. E depois que o Love Train aparece, ele diz que Lucy é uma deusa. Então, o presidente do país que se acham escolhidos por Deus para liderar os povos, vocês lembram do Destino Manifesto? E do excepcionalismo americano? E do país que é bem fundamentado em valores cristãos e que possui muitas das seitas religiosas, até onde eu consigo lembrar, assim, as fáceis de se lembrar. Inclusive, Far Cry 5 se passa aonde, né? É o mesmo cara que acha que entende um cadáver santo, místico, que não apodrece, que se dividiu em 9 partes com a natureza. Caraca, eu acho que nem médico se acha tanto assim. Mas agora, só para finalizar o pensamento, para ir para a próxima parte, juntos, Funny e Lucy e o cadáver fazem um Love Train, fazem aquele poder super roubado, mas a figura acompanha esse desenvolvimento, esse novo mundo em que a Marcha para o Oeste representa e que Funny com o cadáver iria criar. Apesar de que, nesse caso, é uma escala um tanto menor, apenas os Estados Unidos, com o cadáver se espalharia para o mundo inteiro. E para falar mais sobre Love Train e suas interpretações, teremos uma parte específica para isso. E com vocês, a parte 4.